Salve, salve, galera! Eu sou Adriano Meirinho. E eu sou o Thiago Zaninotti. E você está no Barra Root, o podcast raiz da Celcom. E aí, Thiago, hoje tem uma fera aqui nesse 5º episódio. Pois é, a gente foi falar de um assunto que tá na moda, talvez, ou não, e nós trouxemos o cara, o papa do assunto aqui no Brasil, né? Aliás, o cara que começou esse troço lá atrás também. Lá atrás. A gente tem aqui uma fera que trabalha aí já há mais de 20 anos no mercado de internet. Começou a carreira lá atrás na Cato. Onde teve sua carreira bem desenvolvida lá, ficou por grandes anos. E é um dos cofundadores da Semantics. A Semantics, que é uma empresa que a gente hoje usa como, vamos dizer, o benchmark aí do Business Intelligence, do Data Driven Models e enfim. É um cara ainda especialista em Enterprise Search, e-mail marketing, Data Warehouse, desenvolvimento web e muito mais. Acho que tem muito que aprender aqui com ele hoje. Seja muito bem-vindo, Leonardo Dias. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês. E espero que a gente possa ter uma conversa muito bacana, especialmente sobre inteligência artificial, que é o tema do momento. O tema do momento. Muito bom, então nós já vamos começar aqui com aumentando um pouco a temperatura para a gente saber a sua opinião. Recentemente, a gente vem acompanhando na imprensa, inclusive eu estava comentando aqui que eu assisti no Roda Viva, né? O Yuval Harari, que veio falar sobre vários temas, mas um tema que eu achei polêmico, e eu acho que para a gente abrir o quadro, foi ele falando que a inteligência artificial vai tornar os profissionais irrelevantes, né? E vai hackear os seres humanos, né? Eu, como também sou um cara de cybersecurity lá atrás, eu falei, pô, esse troço é maior do que se imagina. E eu falei, o Léo vai estar aqui, nós vamos trazer esse assunto pra gente destrinchar. Eu queria saber se você, de alguma forma, concorda com ele e se realmente a inteligência artificial ela veio para sentar, como a Microsoft diz, como o seu copiloto aqui do lado, ou ela veio para substituir e pegar o guidão da bicicleta? E faz sentido a sociedade, assim como um todo, ter um medo da inteligência artificial? Bom, se a gente for analisar a cultura, né, ficção científica, principalmente, que é uma das coisas que nos mobiliza, né, a nos inspirar para coisas novas no futuro e tudo mais, sim. Então a gente tem uma quantidade enorme de filmes mostrando a inteligência artificial superando o ser humano em várias formas. Então você tem desde Blade Runner, passando por Exterminador do Futuro, passando por Matrix, né, que eu acho que foi o mais emblemático dos filmes para dizer o risco de uma inteligência artificial, que é ela escravizar o ser humano. Esse risco é inerente ao desenvolvimento de uma consciência que tem muita inteligência e muita informação, uma capacidade de processamento que o ser humano não tem, e é um risco possível, né? Recentemente nós tivemos uma carta de diversas personalidades, o Elon Musk, diversos professores também de várias faculdades voltados para inteligência artificial, ciência de dados e profissionais dessa área, solicitando uma pausa de 6 meses no desenvolvimento das inteligências artificiais. Muita gente nem sabe ainda o que é o GPT. Ele está na versão 4. Mas quem conhece um pouco já trabalhou com ele, já vem trabalhando com ele há algum tempo, sabe que a evolução da versão 3.5 para a versão 4 foi gigantesca. Verdade. Porque na versão 4, agora você tem lá no site da OpenAI mostrando a performance deles em vestibular com GPT-4. Quer dizer, você dá o tema do vestibular, tem vários vestibulares americanos, o SAT, GMAT e outros, matemático, tem de literatura, enfim. Eles pegaram medicina, inclusive usaram ele para passaram na prova de medicina. Passaram na prova de medicina, tiveram notas altíssimas no SAT e em outros testes que são equivalente no Brasil dizer que são vestibulares, né? Isso. Alguns são mais focados. E tive notas altíssimas na redação construída por um robô de inteligência artificial, obteram notas mais altas que muitos alunos, né? Isso é preocupante. Então, quando a gente fala de um robô capaz de responder uma prova de vestibular e bem, a gente está falando de um robô que é capaz de substituir várias profissões no futuro que dependem da escrita, no mínimo. São de profissões que dependem da escrita para a gente poder entender. Então, por exemplo, o jornalista, o programador, que não deixa de ser um escritor, o advogado,
Muitas vezes até mesmo os profissionais de marketing, publicitários, às vezes até mesmo executivos que precisam criar estratégias. O robô também é muito bom, o GPT é muito bom para criar e pensar em estratégias. Então, existe sim um risco inerente imediato, né? Então, a gente fala de risco lá na frente, que é virar uma Matrix. Esse é um risco que hoje a gente não está tão próximo, mas está caminhando para isso. Por que eles estão, esses especialistas estão falando e dar uma pausa de 6 meses? Porque a evolução do 3.5 para o GPT-4, ela foi... a gente vê por número, assim, 3.54 parece que não evoluiu muito. Mas não, isso é só o número de versão. A evolução foi exponencial. É como se ele tivesse evoluído 15 vezes mais em relação ao anterior, na qualidade dos textos, na acurácia da informação. Óbvio, o GPT não é 100% confiável. Existe viés, inclusive, político, que já foi detectado na plataforma, em parte porque as pessoas que estão desenvolvendo e treinando esse modelo e parametrizando, colocando lá os parâmetros de como ele deve se comportar, elas também têm o viés político dela. Elas estão colocando isso no próprio GPT. E aí que entra um risco, que é um risco... eu diria que é um risco, digamos assim, o nível 1 seria a questão da empregabilidade. O nível 2... e o nível 3, vamos dizer assim, é o pior de todos, é a singularidade, é a inteligência artificial chegar a ponto de dominar o ser humano. Mas eu diria que tem um nível 2 ainda que tem um risco muito grande, que é a utilizar a inteligência artificial para manipulação e censura. Infelizmente, para censura isso já está ocorrendo, né? Então, muita gente acreditava, né? O pessoal vinha falar para mim, não, o Twitter... que é um bom exemplo, né? O Twitter bloqueia as pessoas que falam, né, tem um lado político e não sei o quê, fica bloqueando as contas e muita gente achava que eram profissionais dentro do Twitter que ficavam lá monitorando e fazendo isso, e não era. Quem bloqueava as contas e quem censurava com regras e tudo eram inteligências artificiais. Inclusive na época no Facebook, quando eles trouxeram o Instagram, diziam que ainda tinha gente de alguma forma olhando, né? Mas com o passar do tempo o algoritmo foi ganhando corpo e o próprio desenvolvedor, os times, né, que faziam o desenvolvimento, já chegaram no momento e falaram, ele já está em autopilot, né? Ele já está andando e fazendo os bloqueios sem que a gente tenha conhecimento, né? Perfeito. Mas você considera que essa pausa, esse freezing aí no chat GPT, no OpenAI, é mais questão ética ou questão de medo do que pode vir a se tornar a robotização? E faz sentido, não? Eu temo que são duas questões importantes que vão governar o que vai acontecer. A questão ética é extremamente importante, mas existe uma questão geopolítica. Toda essa comoção está acontecendo nos Estados Unidos. O pessoal está falando, gente, olha, esse negócio está insano, né? Vamos parar um pouco, porque vamos repensar o que a gente vai fazer para esse artificial ter uma certa ética, construir uma ética, uma legislação ética para robôs. E isso apareceu em vários filmes também, em cultura, esse tipo de éticas robóticas. O Isaac Asimov escreveu lá as 3 regras dos robôs. Exato, né? Exato. Enfim. Então, quando você olha para essa realidade, você tem que prestar atenção em 2 pontos importantes. Um é a questão ética, que, sem dúvida, extremamente relevante, e eu entendo que a OpenAI, ela nasceu por causa dessa questão ética. Por quê? Quem criou a OpenAI, quem foi o principal motivador da OpenAI, foi o próprio Elon Musk. Por que ele fez isso? Numa entrevista que ele deu semana passada para o Tucker Carlson, ele contou uma história que muita gente não conhecia, no qual ele, conversando com o Larry Page, que é um dos donos, cofundadores do Google, o Larry Page estava dizendo que inteligência artificial tinha que ser criada mesmo, que o Google estava pronto para desenvolver isso. E o Elon Musk falou para ele, mas não tem um risco inerente a isso? Que você não pensa nesses riscos para a humanidade, para a vida dos seres humanos? Porque, como eu falei, tem um risco inerente à questão da empregabilidade. Tem um segundo risco que eu comecei a falar, vou terminar, e tem o terceiro, que é a singularidade do negócio de dominar e escravizar o ser humano. E o Elon Musk colocou esses pontos. E o Larry Page respondeu para ele de uma forma muito fria, né? Extremamente calculista, chamando o Elon Musk de especista. Quer dizer, você é a favor da espécie humana. Assim, entendeu? Tipo, isso é uma bobagem, ser humano é inútil. A inteligência artificial é a forma de a gente chegar a Deus. Né? E foi por isso que o Elon Musk resolveu criar o OpenAI, para fazer frente àquela ideologia do Larry Page, do Google, que é uma ideologia robótica. Do ser humano não importa, o que importa é robô.
E aí, no entanto, ele criou essa OpenAI, só que o Elon Musk tem muita coisa na cabeça dele, né, para fazer. E ele acabou deixando o projeto um pouco de lado ali na frente, e a Microsoft entrou com tudo. O aparato, e hoje né? o grupo do Bill Gates é o que domina aí a OpenAI, e tenta construir isso com uma série de regras, inclusive com a própria ideologia política. Você vê que a OpenAI tem a ideologia política ali do Bill Gates meio parecida com esses grupos aí. Mas tu tava falando do risco 1 e do risco 3, que são mais óbvios de entender. Emprego e, né, ser escravizado no artificial. Agora, o risco 2 é algo que já vem ocorrendo. E é uma coisa que, como eu falei, na censura é um lado, mas é uma coisa que muita gente não percebe. Porque quando você usa uma rede social hoje, você está sendo exposto a um algoritmo de inteligência artificial de recomendação de conteúdo para você. E hoje, esses algoritmos são pensados para gerar engajamento, puramente engajamento. E esse engajamento é um engajamento vazio, é um engajamento em que as pessoas ficam ali rodando tela, absorvendo uma quantidade enorme de dopamina no processo, esse processo vicia, né? E a pessoa chega uma hora que ela não consegue mais sair da rede social, ela fica lá girando vídeo no TikTok, no Instagram, coisas inúteis, uma atrás da outra, mas como ela gosta daquilo, ele vai te dando cada vez mais e mais e mais. E isso começa a gerar uma manipulação psicológica nas pessoas. As pessoas, de fato, começam a não interagir com o ser humano. Cria uma espécie de um bias effect, né? Fica o efeito do viés, né? Bolha. Você Exatamente. cria bolhas e essas bolhas não permitem que você tenha acesso a outras informações, de maneira que se você tem um viés e você gosta de um certo viés, as outras coisas que poderiam te dar uma opinião diferente, elas São não anuladas, aparecem para você. Anuladas, totalmente. E isso acaba manipulando psicologicamente esses grupos e essas bolhas a acreditarem que essa realidade que eles vivem é a única. Isso é um problema muito sério. E é um problema de manipulação psicológica utilizando a inteligência artificial. E aí chega um outro ponto agora, quando a gente chega nesse nível de tecnologia que é o GPT, que é o que a gente está ensinando para o GPT, como que a gente está treinando o GPT. O Max Tegmark é um professor do MIT, especializado em inteligência artificial. Recentemente ele foi no podcast que eu gosto bastante também, o podcast do Lex Fridman. E o próprio Lex Fridman, que é o apresentador, ele também é um especialista em inteligência artificial. Então, o podcast dele é excelente, vale a pena assistir. O Max Tegmark, ele foi lá justamente comentar sobre a carta dos 6 meses também. E uma das coisas que ele falou é o seguinte, ele falou que uma das coisas que ele se preocupa é que tem coisas que você deveria censurar do treinamento da inteligência artificial. Perfeito. Por exemplo, o exemplo que ele deu é muito bom, porque ele falou o seguinte, as inteligência artificial, GPT, jamais deveria aprender absolutamente nada sobre psicologia humana. Porque o risco inerente é ela conseguir começar a manipular os seres humanos antes mesmo de chegar na singularidade. E essa questão da singularidade, que seria de adquirir consciência, existe um risco, na verdade, anterior dela adquirir a consciência, que é quando ela parece que tem consciência. Quer dizer, se ela parece que tem consciência, a capacidade dela de manipular o ser humano na questão psicológica é muito grande. Então, essa ideia dos 6 meses é realmente com o intuito de repensar esse lado. Quer dizer, como que eu faço para que a inteligência artificial não atinja uma singularidade? E talvez criar travas, né, justamente nesses temas são mais sensíveis para evitar esse ramp-up, né, no sentido dos riscos 2 e 3, né? Exatamente. Esse terceiro risco, hoje, ele não é visível para nós e também eu não entendo ele acontecendo em 1 ano ou 2, talvez uma década leve para chegar lá, ou não sei dizer. E no final das contas, então você acha que o Harari, quando ele coloca o hacking, né, de human hacking... Quero ser humano. no fundo, plausível O que ele fala ali é muito legal em termos de análise, porque ele fez um trabalho de fazer uma análise da função ética da inteligência artificial, sobretudo na questão da substituição dos seres humanos em um trabalho profissional. Perfeito. Mesmo, né? E a análise que ele faz, a crítica que ele faz é válida, porque é verdadeira. Realmente, a gente tem profissões em risco, muitas profissões em risco. Mas o que ele não faz, o que me incomoda um pouco, é que ele não faz também uma análise de novas profissões que surgem por causa disso. Perfeito. Inclusive,
Mais pra frente a gente pode falar um pouquinho de algumas delas. Isso, eu não queria dar o spoiler agora, porque nós vamos falar dela já. Vamos falar mais pra frente de profissões do futuro que vão ser criadas por inteligência artificial. Isso ele não faz. E em parte eu entendo que é porque ele quer polemizar, ele precisa criar uma polêmica, precisa criar um debate, então ele também não foi falar o lado positivo disso. Quer dizer, existe um lado positivo, como em tudo. Lá atrás, quando começou a ter robótica em empresas de manufatura, por exemplo, produção de veículo, né? Muita gente falando uma coisa, vai perder emprego e não sei o quê, muita gente vai perder emprego. E na prática a gente viu, houve gente que perdeu emprego? Sim, claro que houve. Porém, por causa da robótica, surgiram um monte de novos empregos. Surgiram pessoas especializadas em manutenção de robô, criar novos robôs, programar robô, desenvolver robô. Então, não houve... gerou uma demanda menor para o profissional não tão especializado e gerou uma demanda maior para o profissional extremamente especializado. E no caso da inteligência artificial, algo parecido pode ocorrer e isso ele não comenta muito. Outra coisa que eu critico bastante o trabalho dele é a visão dele da solução que ele enxerga. Porque a solução que ele enxerga é o transhumanismo. O que significa isso? É um ser humano ciborgue. Chips na cabeça, no olho, no ouvido, no nariz e tudo que é lugar do seu corpo. E você usar a tecnologia para ser um super-homem, para ser o que não é tão distante da ideia do Larry Page que a gente está falando aqui. Perfeito. Então eu entendo que a solução dele, além de ser simplista, ela também conta com tecnologia que, ao meu ver, também pode ser influenciada por inteligência artificial, só que agora na sua própria cabeça, um chip na sua cabeça te manipulando psicologicamente, te direcionando para coisas que você não quer, mudando o seu comportamento, e eu não entendo como isso pode ser bom, porque ele fala da questão ética o tempo todo, e ele defende isso no fim das contas, e isso é a minha crítica que eu faço a ele. E é interessante, Léo, porque quando a gente pega os roteiros de alguns filmes, a gente vê exatamente isso acontecer, e a gente lembra que a inteligência artificial, ela bebe dessa fonte do consenso da consciência coletiva, né? Então, se o roteiro já foi criado, a própria inteligência artificial algum dia vai beber desse roteiro e entender que isso pode ser, vamos dizer, no ramo, na bifurcação da decisão de árvore ali, ela pode ser uma saída, né, para resolver problemas, por exemplo, de atraso dos seres humanos, ou, sei lá, sociedades que estão atrasadas, e a própria inteligência artificial dizer, opa, eu vou tomar conta aqui dessa turma, né? Porque fica mais fácil, por exemplo, eu acho que uma das profissões que corre mais risco com inteligência artificial é a profissão de advogado. E isso é uma das coisas que me chama muito a atenção, porque um advogado com o conhecimento adequado da inteligência artificial nos próximos anos, ele vai conseguir produzir sozinho o que, sei lá, 20, 30 advogados demoravam um mês para fazer, ele vai conseguir sozinho em alguns dias. Só que isso naturalmente vai reduzir a demanda por advogados. Então, é uma das profissões que está mais em risco. Mas o que eu entendo que um advogado tem que se preocupar agora, né, com inteligência artificial? Ele tem que se preocupar em conhecer as ferramentas e saber usá-las, porque quem não souber usar nesse mercado artificial vai ser descartado, assim, de uma forma muito agressiva, porque as empresas não vão precisar de um monte de gente escrevendo um monte de petições. Vocês vão ter esse artificial escrevendo as petições, revendo as decisões dos juízes e tomando decisão estratégica por conta própria. As inteligências artificiais pesquisando leis, pesquisando jurisprudência, pesquisando súmula sozinhas e entregando para vocês. Cara, rapidamente o advogado ele passa a ser necessário só para audiências. E para assinar a petição. E protocolar. A ainda não consegue ter OAB, né? E protocolar, exatamente. Mas ele não vai. Ele vai ser necessário basicamente para audiências e também para direcionar o caminho de como a inteligência artificial vai se comportar da forma correta. A gente vai falar da profissão depois. Isso. E aí eu acredito que é um risco muito grande e eu olharia para o futuro, para as pessoas aí, porque hoje no Brasil forma muitos advogados, né? Olhar para o futuro e pensar, a profissão do advogado é uma profissão que não vai ter tanta demanda no futuro, por exemplo. Outra profissão que corre um sério risco são as profissões na área da comunicação, tanto jornalista, quanto um publicitário, quanto pessoas que trabalham com marketing, propaganda, quem depende de escrita para viver. Nossa, essas pessoas também correm um sério risco. Já tô até imaginando um podcast, 2 robôs conversando. Exatamente. E é possível, né? Se a gente usa a transcrição, a gente acaba mal começando já. E já tá fadado.
Mas vamos lá, mas mudando um pouquinho de assunto, né? Já faz um tempo, né, que a população em si paga contas via QR Code, via Pix, e do outro lado tem muitas empresas ainda que se espantam dos termos BI, Big Data, inteligência de dados, né? E olhando para o mercado financeiro, você acha que o mercado financeiro está preparado para esse novo cenário de inteligência artificial? E como que mudaria a vida da população final olhando a ótica de inteligência artificial no mercado financeiro? Não. Uma boa pergunta. Se analisar friamente, o mercado financeiro é o mercado que mais investiu em processamento de dados em toda a história. É o mercado que trabalha com mainframe já há muito tempo. Então, quando você olha para o mercado financeiro, a grande questão, a grande dificuldade que você vê não é da empresa se tornar data-driven, porque todo o mercado financeiro sempre foi data-driven. A grande questão é se adaptar a novas realidades. Antes, a grande questão que a gente vê do mercado financeiro, que é muito claro para mim, é que você tinha uma dependência muito grande de mainframes. E os mainframes, eles acabam fazendo com que você gaste por processamento. Quer dizer, você para processar alguma coisa nova, você gasta mais. E as novas tecnologias que surgiram nos últimos anos, tecnologias distribuídas, cloud, processamento distribuído, Hadoop e outras tecnologias, possibilitam que os bancos possam fazer coisas que antes tinham um custo altíssimo com um custo muito menor. Mas toda a base tecnológica é diferente. Então a gente fala do banco, fala COBOL, a BAP, sei lá. Sim. E quando a gente fala de tecnologias novas, a gente está falando de Python, está falando de SQL. E eu vejo que a principal coisa que muitos bancos têm dificuldade é ter realmente um time moderno que conheça as tecnologias novas para poder trazer esse conceito data-driven para a ordem do dia. Quando você olha para o passado, uma das coisas que os bancos mais precisam fazer é calcular um score de risco, o que a gente chama de credit score, né? Uma pontuação de risco de cada cliente. E no passado isso daí era calculado, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Agora a gente está pensando, né? Muitos bancos estão pensando em fazer esse cálculo uma vez por semana. Isso muda tudo, isso muda o jogo. Os bancos estão preparados para isso? Eu diria que alguns mais do que outros. Se você for analisar o mercado, né, mercado bancos públicos, bancos privados, os bancos públicos estão muito menos preparados. Alguns bancos privados grandes que tiveram condições de investir nisso nos últimos anos estão um pouco mais preparados para isso. Já tem uma equipe de ciência de dados, tem engenharia de dados. São bancos que, inclusive, nós conhecemos histórias de alguns bancos que, basicamente, por causa das novas tecnologias de dados, começaram a desligar mainframes e devolver lá para o fabricante. Falaram, não quero mais. Porque eu não preciso mais. Eu tenho agora uma outra estrutura de dados que eu consigo processar muito mais do que eu consigo processar na sua plataforma, com tecnologias que são melhores e mais fáceis de desenvolver. Mais rápidas, mais rápido baratas. de desenvolver. Porque tem duas questões na jornada da Data Driven. Uma é a performance do que está fazendo, a agilidade, a frequência que você executa as coisas, e a outra é a produtividade. As tecnologias modernas são muito mais produtivas. Lógico. Os códigos, por exemplo, uma das principais APIs de engenharia de dados e ciência de dados que existem hoje para processamento distribuído é o Spark. Uhum. O Spark hoje, a grande mágica dele é que ele é muito fácil de você desenvolver, muito rápido. Você consegue rapidamente criar a sua solução e fazer aquilo acontecer. E em diversos moldes, tanto no molde tradicional, que é processamento em lote, quer dizer, chega aquele monte de dados e eu processo com uma certa frequência, diariamente, por hora, enfim. Seja o processamento em tempo real, que é algo que é necessário demais para detecção de fraude, para... anomalias de transações financeiras que estão acontecendo. Anomalias em geral, e também você analisar segurança do cliente, a experiência do cliente. Então, toda essa parte de processamento de dados próxima do tempo real, ela vem evoluindo muito. Agora, a grande questão é que o setor financeiro ele é muito amplo e você tem muitos players aí que muito provavelmente não tem nenhuma estrutura para analisar os dados que possui. E aí o que acontece? Quando você olha o setor financeiro como um todo, a demanda por conhecimento, por profissionais nessa área de dados, você vê claramente nas vagas de emprego que tem, por exemplo, aqui no Brasil ou lá fora, grande parte das empresas contratantes são do setor financeiro. Uhum. Uma das maiores empresas que investiu em Hadoop
nos últimos anos para Big Data para fazer isso foi a Mastercard. Então a Mastercard hoje eles usam para tanta coisa que, por exemplo, eles analisam a Deep Web para ver cartão roubado, eles analisam imagens para encontrar número de cartão, eles analisam coisas que muitas empresas hoje não fazem. E, Léo, você falou aqui um pouco do Hadoop, Spark, a gente está falando de tecnologias, né? E aí isso me fica aqui na cabeça, né? Quem está nos ouvindo aqui, às vezes fica pensando, pô, esse troço Mastercard, pô, Itaú, esse troço fica muito distante, às vezes, do meu dia a dia, né? Como é que eu hoje, quem está escutando aqui, às vezes é um empreendedor, é alguém que está, sabe, começando um novo negócio, ou já no seu negócio, no dia a dia, olha isso aqui e fala, cara, como é que eu posso tirar proveito? Como é que eu escolho a tecnologia? É sempre usar o open source, que é, vamos dizer, não ter o custo do licenciamento, que tipo de profissionais eu vou trazer? Como é que eu dou o primeiro passo, né, para começar a usar essa... É muito difícil usar as tecnologias modernas apenas com open source puro. Em parte porque elas demandam uma infraestrutura grande, então a gente não está falando de um computador rodando um software, a gente está falando de um cluster, são 20, 30, 40 computadores trabalhando orquestrados em conjunto para desenvolver alguma coisa. E é difícil trabalhar com isso com soluções assim mais diretamente open source, exige uma demanda muito grande de profissionais de infraestrutura, de que conhece rede, Linux, tudo mais. Mas hoje Azure, AWS, exato, Google... é isso que eu ia falar agora. As nuvens, né? As nuvens facilitaram muito. Não só as nuvens, empresas que, por exemplo, lá atrás era muito difícil você instalar Linux, né? Aí surgiu a Red Hat, que torna instalar Linux uma coisa assim... Eu ainda sinto saudade de compilar um kernel, mas... torna instalar Linux uma coisa muito trivial. A mesma coisa aconteceu com esse universo dessas tecnologias ao redor aí do Hadoop, do Big Data. Também tem uma empresa, que é a Cloudera, uma das maiores do mundo, né? Sim, hoje se fundiu com a Hortonworks, que era a concorrente dela, agora estão juntas. Então se tornou a maior empresa do mundo nessa área. E eles também transformaram a experiência de você instalar, configurar isso de uma forma mais amigável, tornando mais possível no mercado corporativo adotar essas tecnologias. É muito difícil, eu particularmente não conheço ninguém que tenha adotado essas tecnologias sem utilizar uma cloud ou sem utilizar uma ferramenta como, né, a Cloudera ou alguma coisa assim, porque instalar um ambiente com 30, 40 máquinas, configurar toda a rede, fazer todo esse processo na mão, não dá mais. E eu acho que tem outro fator. Também não importa você ter toda essa cloud, toda essa infraestrutura, e a gente olha uma pesquisa de uns 3 anos atrás, onde falava que 87% das empresas querem ser orientadas a dados, mas somente 1/3 das empresas conseguem tomar decisões baseadas em dados. O que falta para as empresas conseguirem ter Querer não é poder, né? o outcome ali? Como que eu vou transformar dados em ações, que é o mais importante? Tem um Eu acho que a relatório... inteligência artificial não poderia ajudar nisso. Eu acho que tem que ser alguém especializado. Vamos perguntar pro ChatGPT? Tem um relatório do Gartner que falava que 80% dos projetos de ciência de dados e inteligência artificial falham. Não é tão recente isso, já tem alguns anos, mas eu acredito que essa dinâmica ainda não tenha mudado. Eu entendo que tem 2 questões importantes. Vocês falam também de BI, né? A grande questão são os paradigmas. O BI é uma coisa que está aí desde os anos 70, 80. Claro. E o BI ele é todo estruturado para você analisar o passado. Tá certo? E quando a gente fala de jornada de dados, fala de ser dirigido por dados, data-driven, tudo isso, a gente está pensando em BI também, porque a gente precisa do dado histórico. Que se fala muito de BI como se fosse uma ferramenta, né? A mesma coisa do CRM. O Trata-se o CRM como uma ferramenta. O conceito é Trata-se inteligência BI, de negócio, né? O conceito. O conceito pode ser errado. O conceito de inteligência de negócio, até então, era analisar o passado e ver o passado, certo? Mas agora, para você se tornar dirigido por dados, você tem que começar a pensar no futuro. E aí, começar a pensar no futuro, você entra na esfera da inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente me pergunta, porque é muito genérico, inteligência artificial, muito genérico. Existem 3 grandes áreas de inteligência artificial, que são as 3 mais importantes.
A robótica, que eu acho que é talvez a mais antiga, né? A gente tem há muito tempo cursos de engenharia mecatrônica. Então, a robótica é uma inteligência artificial que já está há muito tempo no ar, já é razoavelmente conhecida, as pessoas já entendem a incorporada em algumas indústrias já. Dela, né? Na indústria, em várias indústrias. Então, a robótica seria uma das áreas mais importantes da inteligência artificial e uma das mais antigas. O que aumentou recentemente, né? O que foi crescendo de uma forma alavancando uma série de coisas, são as outras duas áreas que são extremamente importantes. E elas começam com o Google, né? O Google é o verdadeiro... a matriz dessa nova era da inteligência artificial. Por quê? Porque para o Google nascer, ele teve que usar os outros dois módulos importantes, os dois grupos de coisas importantes que é a inteligência artificial. Um é processamento de linguagem natural, para o Google é um buscador, então ele permite que você busque com linguagem natural, ele entende linguagem natural, ele entende os links das páginas, ele entende uma série de coisas, e a parte de machine learning. E o Google também fez isso, porque o que é o PageRank do Google, que é o ranking do... Não sei se você sabe que PageRank não é ranking de página, é o ranking do Larry Page. Do Larry Page, O PageRank, ele é um algoritmo de grafo que na prática se comporta como machine learning, porque ele gera basicamente dados estatísticos. Então, digamos assim, machine learning está muito mais voltado... Vou tentar resumir, né, para o público. Está muito mais voltado para os números. Processamento de linguagem natural está muito mais voltado para a linguagem mesmo, linguagem humana. E a robótica está ligada à automação, né? E o que vem acontecendo agora é que o processamento de linguagem natural do Google já foi uma coisa incrível. Já permitia que você buscasse. Muita gente utiliza o Google diariamente para fazer buscas profissionais, por exemplo, um advogado mesmo está estando aqui para buscar jurisprudência, buscar lei. Como faço uma petição para soltar alguém da prisão, né, por exemplo. Aí você acha o quê? Você acha um site que alguém publicou esse conteúdo e tal. Problema. E hoje em dia, às vezes, até o sumário do próprio Google ele vai trazer aqui antes da página, né? Que ele está extraindo de uma... Exato. Então, essas são as três grandes áreas. O que a gente tem visto agora é uma evolução gigante da área de processamento de linguagem natural com o GPT. O GPT, ele tá... lembrando que o GPT, justamente o objetivo dele é ser generativo, é gerar texto, né? Então, o GPT, ele mudou um pouco o jogo da forma como a gente lida com essas tecnologias. Quer dizer, em vez de eu ir lá no Google, buscar e ficar navegando página por página para entender o que está acontecendo, eu vou lá e converso com um robô, né? E essas conversas com o robô... a gente vê isso acontecer há muito tempo na ficção científica. No filme 2001, né, apresenta o HAL, né, que é um robô de inteligência artificial, que é um assistente. Você fala com ele, ele te dá ordens, ele te obedece, assim por diante. Depois disso, você tem Star Wars, que eu acho que traz uma referência muito importante de inteligência artificial também, que é a interação do ser humano com o robô e como que eles te obedecem. E, de certa forma, isso inspirou, né, as Alexas e tudo mais, assistentes. E acho que vai evoluir mais isso ainda, né? Nós vamos ter robôs parecidos com o do Star Wars ainda, imagino. E a gente tem aí também na cultura a questão do software, que eu acho que aparece muito mais no Matrix, que é uma questão mais complicada e muito difícil das pessoas entenderem de como você chegar naquilo. Quando você fala de chegar, voltando ao ponto original da pergunta, né? Que é chegar a ser dirigido por dado. Você falou de várias formas de pagamento hoje, tentando focar nesse assunto, né? Todas essas formas de pagamento não geram mais dados. Geram mais informações que antes não estavam disponíveis. Se antes eu tinha a transação do cara no cartão que passava no papel e chegava no banco lá, aquele papelzinho, só tinha um número, o valor e era aquilo. Agora a transação financeira por cartão, ela tem de que dispositivo que ela veio, que horário, qual a localização dela. Um tuple de data que está sendo enviado, né? Você tem um fingerprint ali do que está acontecendo, né? Exatamente. E aí o que acontece? Para você se tornar data-driven nesse cenário, para você ser uma empresa voltada para pagamentos, por exemplo, você precisa pensar no quê? Na fraude, você precisa pensar no comportamento que não é usual, você precisa ter uma série de análise de dados do seu passado, do seu histórico, que você já entendeu esse dado, e você precisa treinar os seus modelos, que significa na prática, eu gosto de falar a palavra treinar, porque é mais ou menos quando você treina físico também, quer dizer, se você vai treinar artes marciais, você treina e você adquire conhecimento, é a mesma coisa, inteligência artificial, o conceito é o mesmo.
Quanto mais dados eu trago, quanto mais informações de alta qualidade eu trago, mais eu me torno dirigido por dados. A grande questão que eu vejo que torna dificuldade para algumas empresas do mercado financeiro é a questão de infraestrutura, de custo. Hoje o custo ainda pode ser muito elevado, dependendo do seu volume de dados, o seu custo é altíssimo. Tem restrições de regulamentação também, porque você é obrigado muitas vezes a construir isso dentro da sua própria empresa e você não pode colocar isso na cloud. E, inclusive em barreiras geográficas, né? Tem toda uma... Barreiras geográficas. O Léo, você estava falando aqui, tá me vindo, e eu não queria perder o foco daquela primeira pergunta, quando você estava falando dos profissionais, que você está falando da forma com que eles se dirigem e tudo mais. Eu sei que a nossa audiência fica se perguntando aqui, e você é o cara para responder. Eu acho que talvez o melhor cara para responder isso. O que a gente tem visto, você como já foi professor do MBA, né? A gente estava até brincando aqui lá atrás, a gente só tinha um curso de ciência de dados, hoje ramificou-se, né? Algo muito parecido com a segurança da informação, cybersecurity. O cara é bom, né? MBA, dava aula de MBA em inteligência de mercado e Big Data. Então, e hoje a coisa foi se expandindo, né? O que a gente sabe, quando a gente vai de uma maneira muito simplista, falar para as pessoas que querem entrar nessa carreira, né? A gente separa de uma maneira muito simples, mas eu sei que você tem um tempero adicional aí, que é basicamente, quando a gente pensa em inteligência artificial, Big Data e tudo mais, você vai separar em dados, modelo e utilização. Né? No dados, você tem os engenheiros de dados, toda aquela turma de infraestrutura que você já mencionou, que fazendo os pipelines, conectando, né, esse dado para que esse dado chegue e fique disponível para que os engenhos processem de acordo com os modelos. Nos modelos, você tem os cientistas de dados. Né? E na utilização, você tem esse mundo de gente que constrói produtos e enfim, aplica o caso de uso desses modelos todos no dia a dia. O que mais vai emergir agora em novas profissões? O que você está vendo, né? Que as pessoas, eu gosto de ciência de dados, mas eu não sou um cientista de dados. Eu gosto de ciência de dados, mas não sou um cara de infraestrutura. Como é que eu uso? Quais são as profissões que vão estar conectadas com esse tema? Ótima pergunta. E quais são os anseios dos seus alunos? Ótima pergunta também. Mas, primeira parte, né? Quando surgiu toda essa tecnologia de dados, Google, etc e tal, as primeiras profissões de dados que surgiram foram basicamente engenheiro de dados e cientista de dados. E essas duas profissões ainda são muito demandadas no mercado, não só aqui como lá fora. Na verdade, mais lá fora do que aqui, muito mais. E hoje, o que muitos alunos, né, questionam e perguntam e anseiam é: como que eu me especializo nisso? O que eu tenho que saber? Quais são as tecnologias? Quais são os conceitos? Como que elas funcionam, né? E é difícil entrar tecnologia por tecnologia, porque eu falei algumas aqui que eu acho que são extremamente relevantes. Por exemplo, para engenharia de dados, ciência de dados, conhecer Spark é uma das coisas mais relevantes. Mas o Spark, ele é uma API. Ele é desenvolvido como? Qual que é a principal linguagem hoje, né, de programação, por exemplo, voltada para esse mercado? Hoje é o Python, tá? Então, se eu fosse dizer para uma pessoa que quer entrar nesse mercado, eu diria que uma das primeiras coisas que elas devem aprender é programação, e especialmente, né, em geral, né, programação em geral, e especialmente a linguagem Python, que é disparado a mais importante de todas. Qual que é a segunda coisa mais importante que uma pessoa que quer trabalhar com engenharia de dados, pelo menos engenharia de dados, né, deveria saber? A segunda coisa é a linguagem SQL. Uhum. Tá, então seria esse combo Python SQL já ajuda muito, né? Porque a pessoa já tem onde focar, né? E aí, naturalmente, a partir disso surgem outras bibliotecas que também vão usar Python, enfim, ou SQL, né? É o caso do Spark mesmo, que tem API em Python e tem uma API SQL que chama Spark SQL. E eles vão começar a aprender isso e aí vai alavancar o conhecimento adicional das outras coisas que rodam em cima disso. Então, aí quando chega no cientista de dados, além do Spark, existem outras tecnologias. Então, tem o PyTorch, tem o TensorFlow, tem uma série de tecnologias. Tem o Jupyter, né, que é notebooks, saber usar o Jupyter, saber bibliotecas de visualização de dado, né, tem várias, tem a Seaborn, tem a PyPlot, tem outras desse tipo.
que ajuda você a criar gráficos que não são aqueles gráficos de Excel tradicional, que é o Tableau, BI, não é esses gráficos, é gráficos muito mais complicados e que ajudam você a entender o dado. Então, a gente está falando de um conjunto de conhecimentos que é complexo. Especificamente para engenharia, eu falei alguns deles, mas para ciência vale citar que são 3, tá? Tá. Programação. Sim. Mas além de programação, precisa conhecer matemática e estatística. E uma coisa que muito cientista de dados não sabe, mas que precisa evoluir nisso, é a habilidade de comunicação, a habilidade de storytelling. É isso que eu ia falar pra você. Pra esses caras que não... Porque às vezes quem tá escutando a gente fala, pô, legal, mas isso é muito técnico. Se eu quisesse mexer se eu quisesse partir para essa carreira, tem espaço para quem não tem essa, vamos dizer, uma conexão com matemática, né? E como eu falei, isso daí é da primeira geração, quer dizer, Sim. depois veio o Google, falou, sou o Big Data lá, o Google que inventou as bases do... Porque a gente fala de Hadoop aqui, vale lembrar que Hadoop nada mais é que o pessoal criando a tecnologia que o Google criou lá dentro de casa deles, Perfeito. do zero do open source, quer dizer, eles pegaram... Essa história Quase é muito uma engenharia boa. reversa, né? Quase. Por que a engenharia reversa? Porque, na verdade, eu brinco com os alunos, eu falo para ele, fizeram uma engenharia reversa de paper acadêmico. Porque os engenheiros do Google publicaram esses papers nas diversas faculdades e o pessoal tava dentro do Yahoo na época. O Yahoo que foi responsável por desenvolver todas as plataformas de Big Data que a gente conhece hoje, foi o Yahoo que começou para concorrer com o Google. E aí, nessa concorrência, para tentar concorrer com o Google, eles tinham que criar as mesmas tecnologias, porque senão eles não iam conseguir. E a partir disso, eles foram buscar o que os engenheiros do Google estavam publicando nas universidades. E a partir dos papers, eles reconstruíram todo o código e criaram o Hadoop. E a partir daí, começam essas carreiras de engenharia de dados e ciência de dados. Legal. Porém, nós chegamos num ponto que é o GPT. E aí quando a gente chega nesse ponto agora, e não é só o GPT, a gente fala do GPT, a gente fala do Midjourney, que é para gerar imagem, tem o DALL-E para gerar imagem, tem a que gera código também, que é a CodeGen, né? CodeGen, sim. Então são várias coisas diferentes, a gente fala GPT de forma geral, mas o GPT ele tem submódulos também. Tem nichos, né? Tem nichos. E o que acontece? Surge a oportunidade, como a gente tinha falado antes, né? O que o Yuval falou do mal, mas não falou do bem, né? Do que seria, o que vai surgir de bom nisso, né? E vai surgir uma profissão nova, que ao meu ver... Pera, Léo. Antes de entrar nesse assunto, que é super importante, esse exercício de futurologia que o Léo vai fazer, a gente vai brincar agora de barra root ou ruim. Funciona assim. Eu vou te dar algumas palavras, algumas pessoas, algumas situações, e você responde se é root, quando é bom, e se é ruim, você fala na lata. Não tem medo, não. E se você quiser justificar, pode ficar à vontade. Cara, maravilha. Vamos lá. Vamos lá, começando, hein? Alexa. Eu diria que é 50% root, 50% ruim. Olha, super analítico. Justifica. Super analítico. Vou justificar. A Alexa é essencial como um assistente. Eu lembro que eu falei do Star Wars aqui, né? Lembrando um pouco os droids do Star Wars, só que assim, coisas mais simples, né? Para apagar a luz, para tocar uma música. E isso é muito positivo porque facilitou a interação do ser humano com a sua própria casa, com conhecimento, com você conseguir rapidamente o que você quer, fazer uma busca no Google sem precisar ter um computador. Isso é muito legal. Mas tem duas coisas ruins na Alexa que eu vejo. A primeira coisa que é ruim é que ela surge como um assistente, mas ela é bem limitada no que ela consegue fazer. Apesar de ter muitas coisas que ela faz, ela não responde como um GPT, por exemplo. Ela não te dá respostas aleatórias. Sim. E outra coisa que eu considero ruim é a questão da privacidade. A gente não tem noção do que eles estão gravando, se eles estão gravando coisas que... A Alexa, quando você fala Alexa, ela acende a luzinha lá. Mas será que ela não tá gravando outras coisas quando não tá acendendo a luzinha? Quando tá acendendo a luzinha. É aquele mito da câmera, da webcam do celular, né? Será que tá gravando? E tá submetendo, na verdade, tá submetendo para uma grande cloud ali, né? O que eles estão fazendo com essa informação? Exatamente. Então tem o lado root e o lado ruim. Eu diria 50%, 50% devido a essas imitações dela não ser como um assistente como um nível do GPT, e também a questão da privacidade, lembrando que a Alexa, ela é feita por uma empresa de varejo, né? Então, a eles interessa muito essa questão
de você fazer Problemas vendas, técnicos né? no seu microfone. Ele girou aqui. De vendas, né? Então, esse é o foco deles. Esse é o Maravilha. foco deles. Algoritmo de serviços de streaming, tipo Netflix, Amazon Prime. Deezer. Eu diria que esse é 30-70. 30% root, 70% ruim. Por quê? Eu até, por exemplo, a Netflix, eu até conheço o pessoal que desenvolve toda a parte de algoritmo e tal, mas eu tô falando mais da minha experiência. Eu sei que tecnicamente eles são muito bons, eles se esforçam ao máximo para gerar o melhor engajamento possível e tudo mais. O grande problema da Netflix é o mesmo problema, não só da Netflix, mas também das redes sociais, aplicativos de relacionamento e uma série de coisas nesse sentido. Qual que é? Bolhas. Você assiste uma série da Netflix, ela entende que você gosta, você marcou que você gostou, ela criou uma bolha ali. E ela vai te recomendar todas as coisas a partir daquela bolha. A partir daquela bolha. Para você conseguir fugir dela, você tem que ir pro buscador da ferramenta de streaming. Você tem que buscar alguma coisa diferente, encontrar alguma coisa diferente, assistir, E ensinar gostar o algoritmo e não. ensinar. Só que qual que é o grande problema? Os usuários não fazem esse tipo de feedback em plataformas de streaming. Então é muito importante, sempre digo para as pessoas, aprenda a usar o botão de curtir e não curtir da Netflix, porque isso vai tornar a sua experiência melhor. Perfeito. E o Yuval Harari. Pra mim, esse daí é 20% root e 80% ruim. Caramba. Eu acho a parte 20% boa dele é a questão da reflexão. A reflexão que ele faz é correta, a crítica que ele faz e o exercício de futurologia que ele faz do diagnóstico do problema, eu acho que tá É root. relativamente correto, é root. Mas o que ele peca é na solução que ele achou. Que a solução é transhumanista, todo mundo vai ter chip em tudo que é lugar. E, quer dizer, se a inteligência artificial é um problema fora do ser humano, Que dirá? qual vai ser o problema dentro do seu chip da sua cabeça? Então, quer dizer, ele não refletiu muito bem sobre a solução que ele mesmo criou. E isso, eu sou bastante crítico ao Imagina um trabalho dele. patch de atualização Nossa. dos chips. É, Com bug. Mexe a cabeça, né? exatamente. Então, esse é o lado que eu sou bastante crítico ao trabalho dele. Eu acho muito simplista a solução dele. Ele parece que ele não refletiu. Se ele refletisse o que ele mesmo falou sobre inteligência artificial e colocasse os mesmos riscos na própria solução dele, ele não usaria essa solução. ChatGPT. ChatGPT, considero 70% root e 30% ruim. Mas nem o ChatGPT é 100%. Não, nada é 100%, porque, cara, como que você vai Analítico, chamar... né? Difícil aqui, hein? Como que você vai chamar as coisas 100% boas, 100% ruim? Nada, nem eu sou 100% bom, 100% ruim, né? Vamos pensar no ChatGPT. O ChatGPT, eu diria que é 70% root hoje, porque faz algo que muita gente tentou fazer com diversas tecnologias ao longo dos anos, nunca conseguiu chegar nem perto do que ele faz hoje. Realmente é uma inovação que nós não temos ainda nem noção do quanto ela vai significar para a humanidade. Eu diria que a questão da inteligência artificial ela não começa com o GPT, ela começa com o Google. O Google é uma ferramenta de inteligência artificial desde o início. Mas o que de fato vai trazer para a gente esse conceito de inteligência artificial de fato são ferramentas que você vai conseguir se comunicar com máquinas com a linguagem humana. Até então, como que você interagia com máquinas? Com linguagem de programação. Perfeito. Então você consegue interagir com máquinas com linguagem humana. Então isso eu acho 80% ou 100% root. A parte ruim do GPT primeiro, as limitações técnicas que ele tem, porque ele não consegue ter uma atualização em tempo real de tudo. Então você tem modelo que está tendo até 2021, tem uma série de coisas que ele não consegue fazer por causa disso. Então tem essa limitação, que eu acho que é a mais óbvia, física. Mas tem uma outra questão, que é a questão de como que ele está sendo treinado e parametrizado. Infelizmente tem vários exemplos que mostram que o GPT já está preparado para manipular pessoas. Porque as pessoas estão... a própria empresa está treinando o GPT com alguns vieses políticos, por exemplo, direcionando mais para um lado do que para o outro. E isso eu considero um risco importante, inclusive para o futuro do GPT e da própria humanidade, porque as pessoas... hoje as pessoas buscam a verdade no Google, né? E em determinado ponto, com a população das tecnologias, as pessoas vão buscar a verdade onde?
nesses assistentes. Sem dúvida. E ao buscar uma verdade que é enviesada, as pessoas vão ser manipuladas por isso, e isso me preocupa bastante. Que é mais ou menos o que aconteceu com a própria Wikipedia, que não é inteligência artificial, né? Mas no começo a Wikipedia era muito mais confiável, as pessoas realmente estavam colocando coisas ali. Hoje, todos os artigos, coisas ali que eram confiáveis. Hoje, todos os artigos da Wikipedia que têm algum viés político não são confiáveis. Aliás, indo nessa direção, e acho que é aqui para a gente concluir, a gente sempre faz com os nossos bate-papos um último exercício. Né? E o exercício aqui É aquele lá que eu pedi para esperar um pouquinho. Exatamente. Porque aqui a gente pega, já que a gente está falando aqui de tecnologia, a gente pega a DeLorean lá com o Time Circuit, liga ele e anda 10 anos para frente. A gente vai botar aqui no nosso marcador 2033. Se você tivesse que fazer esse exercício, né, o que você enxerga daqui 10 anos para frente como, vamos dizer, o futuro e onde a gente vai estar falando em inteligência artificial e vamos dizer, o data-driven use case? Tamo bem ou tamo... Olha, eu entendo que nós estamos os dois, né? De novo. Mas qual que é o problema aqui que eu vejo? Qual que é o problema que eu vejo aqui? Por um lado, a inteligência artificial ela vai aumentar a produtividade das pessoas. Ela vai ampliar a quantidade de coisas que uma única pessoa consegue fazer sozinha. Ela vai gerar diversos tipos de conteúdo que a gente vai ver no dia a dia. A gente nem vai saber que foi com a inteligência artificial. Você vai ter várias profissões se realinhando, mudando e profissões deixando de existir, né? É uma coisa natural. E eu diria que na história da humanidade, a gente teve um único evento que foi tão transformador, que foi a invenção da eletricidade. Eu diria que a inteligência artificial ela está chegando... ela vem evoluindo. Eu não estou falando de agora, porque o pessoal fala de GPT, acho que é agora, mas não é. Começa lá em 97, lá com o Google. Sim. E desse período até agora, a gente vem criando o que o Vannevar Bush, né? Que não sei se você sabe, o Vannevar Bush é um Men in Black original, mas isso aí é outra história. Depois o pessoal pesquisa. O Vannevar Bush é da família do Bush lá, mas ele foi um dos principais cientistas aí do passado, dos anos 50, né? A galera tava ali desenvolvendo o ENIAC, né? Computadores antigos, mainframes velhos e tal. E esse cara, ele lá atrás, ele tem um paper dele que ele falava da criação da mastermind, da mente mestra, que seria realmente, no princípio, né, o Google e hoje o GPT, que a gente está chegando no que ele tinha previsto lá nos anos 50. Isso é muito transformador. Ao meu ver, é empolgante essa questão. Mas tem um lado, como eu falei, de perda de emprego, perda de economia. As pessoas muitas profissões vão deixar de existir. E esse Mas lado você tinha falado negativo. anteriormente de novas profissões. Exatamente, também. Que profissões são essas? Eu diria que são profissões voltadas para pessoas que sabem interagir com inteligência artificial. Então, uma delas que eu entendo que está começando a dar os seus primeiros passos na internet aí é a profissão prompter. O que seria? O que seria um prompter? Né? Primeiro vamos entender o que Galera, é prompt. fica ligada aí, hein? Ó, profissão do ligados, futuro. Profissão do futuro. O que é prompt? O prompt é o comando que você passa para a inteligência artificial. É o comando que você escreve. É justamente aquela interface para lidar com a inteligência artificial, né? Isso. É como você interage com ela. Apesar dela se comunicar com linguagem natural, isso não significa que ela vá se comportar corretamente se você não passar um texto muito claro. Então, existe uma habilidade que, durante os últimos anos, ela foi negligenciada, que é a habilidade de comunicação. Para muitas pessoas, a habilidade de comunicação, ainda mais escrita, é uma coisa que deixou de existir. Por um lado, você fala que algumas profissões estão ameaçadas, de certa forma, jornalismo, redação publicitária, mas, por outro lado, você está dizendo agora que a habilidade em escrita é super importante para esse novo momento. Muito, muito. Eu diria que é chave. Naturalmente, e eu digo isso, as pessoas pensam, mas eu tenho que aprender que idioma. É bom, né, saber inglês, mas mesmo o GPT, ele funciona em português. Então você poderia se beneficiar do GPT usando o seu idioma nativo.
A grande questão é que só você usar o seu idioma nativo e saber o básico do idioma nativo não vai ser suficiente. Vai ser necessário ter uma comunicação mais clara, com detalhes mais específicos, com uma... Ou seja, nada de pergunta aberta, como a gente está acostumado assim no nosso dia a dia. Exatamente. É quase um Não dá para curador, chegar aí. E aí, ChatGPT, tudo bom? Não, você vai ter que fazer essa curadoria entre o que você quer extrair e o que você vai perguntar pro... E a sua pergunta tem que ser muito bem formulada para você não perder tempo, para você não fazer... Vou te dar um exemplo bobo, tá? Um cara que está querendo criar um código. Se ele manda um comandinho meia boca, o GPT cria um código do mais simples possível, que muito provavelmente vai estar errado e vai estar sujeito a ser invadido por hackers, muito provavelmente. Mas um cara que consegue descrever exatamente o que ele quer, com detalhes, tal, o GPT, a chance do GPT já produzir na sua primeira versão um código muito melhor. Ou seja, muito criar um mais escopo provável. técnico, né? Se a gente vê o papel eu nem sei qual que é o nome, quem faz o escopo técnico ali. Hoje tá na mão cada vez mais do time de produtos, isso. um time mais técnico, né? O arquiteto, o engenheiro que tá ali, vamos fazendo o design, né? Ou seja, um bom escopo da pergunta. Então, um bom prompter, né? Pensando no prompter, é uma pessoa que tem a habilidade de interagir com inteligências artificiais de uma forma inteligente. Quais são os conhecimentos necessários? Habilidade de concisão, clareza no idioma. Preferencialmente conhecer o idioma inglês também, porque em alguns casos tem especial que só vai funcionar em inglês por um bom tempo. Tem a questão de você ter uma noção de como que funcionam as inteligências artificiais, como que elas são treinadas, quais são os limites dela, quais são os dados que ela tem. A possibilidade de você integrar alguma solução com ela, por exemplo, criar um chat de atendimento e criar os comandos adequados para que sirva um produto, para que isso vire um produto. Então, eu diria que o prompter ele tem muitas sub-áreas. Então, por exemplo, eu diria que é muito claro para mim. É o prompter jornalista, é o prompter publicitário, é o prompter advogado e é o prompter desenvolvedor. E é o prompter Customer Experience. A gente vai ter prompter para qualquer área que está sujeita a isso. Você vai ter pessoas focadas em criar prompts inteligentes para isso. Hoje você tem a questão interessante também, que é uma área que está mudando muito, que é a área de design gráfico. Nunca surgiram tantas soluções agora para você escrever um texto e ele gerar uma imagem para você. E aí, por exemplo, para um design gráfico, ele passou a vida inteira estudando design gráfico, ele não estudou português, não estudou inglês. Então, muitos deles têm dificuldade em fazer isso, em descrever uma cena com clareza. Então, eu mesmo digo isso por mim, porque eu estou fazendo algumas imagens lá, testando com o Midjourney, e eu percebi que é difícil escrever um prompt bem feito para você obter a imagem que você quer. E que quanto mais genérico você mais você está sujeito à interpretação do algoritmo. Então você precisa gerar um prompt que seja realmente avançado. Então, se você quer uma imagem que envolva, sei lá, temas da Ásia, você precisa deixar claro o que você quer. Você vai falar assim, estilo japonês da casa. Sim. E ter uma habilidade descritiva que é quase de um romancista. É quase de um escritor profissional. E essa habilidade que vai ser muito valorizada nos próximos anos. E isso é uma coisa que não é valorizada hoje nos cursos, nas faculdades. Então, o cara que estuda programação hoje não tem nada de português. O cara que estuda design gráfico, ele não tem quase nada de habilidade descritiva. E isso vai ser necessário. Muito necessário. Léo, a gente está chegando naquele momento em que a gente faz a entrega, um presente simbólico, mas todo o nosso convidado ganha um kit root. Muito obrigado, gente. E a gente quer agradecer a sua presença. A camiseta, o fone. Obrigado mesmo, gente. Foi um prazer estar com vocês e espero que a gente possa voltar um dia aí quando trazer mais novidades, né? Quando sair o GPT mais novo aí, alguma coisa, a gente volta. Sem dúvida. Maravilha. Então, pessoal, anotem aí. A profissão do futuro, prompter. E estejam preparados para escrever e colocar as cenas da maneira mais detalhada, porque é a única forma da gente sair do outro lado, não? É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Esse aqui foi o Leonardo Dias, deu uma perfeita aula pra gente de inteligência artificial, ChatGPT e futuro disso.
Não sei se eu saio daqui com medo, Esperança. ou com esperança, mas de fato foi bem esclarecedor pra gente. Espero que tenha sido para todos os nossos ouvintes. E diz aí pra gente, pra galera da Root, onde a gente te encontra pela internet? Olha, eu acho que um dos lugares mais legais para me encontrar é no Twitter. Meu Twitter é @LeonardoDias, não tem nenhum segredo, não tem nenhum ponto nem nada, é só @LeonardoDias. Me sigam lá, eu falo bastante de inteligência artificial, bastante de tecnologia em geral e diversos assuntos também bem relevantes. Inclusive, semana mesmo eu estava falando sobre um tema interessante que é, fora um pouco de tecnologia em si, que é os relacionamentos na era da inteligência artificial. Que é uma coisa muito curiosa também. Então, são conteúdos legais, vale a pena refletir sobre E o qual o seu assunto. arroba? @LeonardoDias. Maravilha, eu agradeço demais aqui a presença do Leonardo. E fiquem ligados, porque daqui a 2 semanas a gente volta e o próximo tema será tecnologia para quê? Pra quê? Essa é uma boa Forte pergunta. abraço e até lá. Até o 6º episódio.